Vamos lá. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Só até aí. Amém? Estenda as mãos na minha direção. Fala, Pai, usa o João, teu servo, para que a tua palavra seja trazida essa noite. Que o teu Espírito Santo gere a verdade na palavra santa pela boca do teu servo João e transforme a minha vida em nome de Jesus. Amém. Então, temos lugar ainda por aí? Aqui tem vários lugares, Felipe. Isso. Léo tem aqui. Lá. Amém. Amém. Quem está ligado aqui? Essa semana, no começo da semana, eu tive uma experiência bem legal. Na segunda-feira, eu fui com o Samuel. Ele correu uma regata, e agora eu vi aqui o diploma que estava aqui. É o diploma da regata, uma regata muito tradicional no Brasil, que é uma regata que vem do Santos, regata Santos do Rio, Santos Rio. E vem um monte de barcos de várias categorias e tal, e eles vêm competindo, o negócio disputando ali com tudo. Para quem está de fora desse esporte, é só um monte de gente correndo de barquinho. Ali dentro, não. É uma regata bem tradicional e bem legal. O pessoal de alto nível do esporte estava. E o barco que o Samuel veio, do Torben Grael, ganhou a competição. É uma competição bem legal. Só que o barco chegou aqui e o barco tinha que voltar para lá, porque foi um barco cedido a CB Vela por uma outra pessoa e tal, e tinha que voltar, tinha que levar o barco de volta. E o Samuel virou para mim e disse: Pastor, você não quer ir comigo levar esse barco, não? Para que ele foi perguntar? Claro que eu quero. Então a gente pegou o barco vai para alto mar, é um barco à vela, amém, amados? É um barco à vela relativamente grande, é um barco, não me lembro quantos pés, depois Samuel me diz, mas é um barco que, sei lá, é como se fosse da onde eu estou aqui, aonde está a Silvinha e o Rafael. Isso. E é um barco grande e tal. Ali dentro tem como se fosse uma kitnet, com um banheirinho e uma sala, dois dormitórios assim, uma mesa, geladeira, fogão. É até maneirinho. Só que é muito legal assim, quando a água está paradinha. Quem está me escutando? Assim, numa lagoa, a gente andar com aquele barco numa lagoa, deve ser legal. Mas quando você vai para alto mar, e para você ir para Santos, você tem que ir para o lado de. Você tem que ir para dentro do Oceano Atlântico, você faz um V, assim, né? Para você contornar a Ilha Grande, contorna
e vai lá para fora. E depois entra de novo. Quem está me acompanhando? Então, aí a maioria das coisas, a maioria dos dados, a Aline colocou num negócio no Instagram, um videozinho, foi bem legal. E algumas coisas que eu vou falar aqui não estão ali. Eu vejo essa palavra aqui, mas são coisas interessantes que eu tive que aprender lá. E papos que a gente teve dentro do barco, que não dá para colocar tudo em videozinho. Mas aqui, dividindo com vocês, eu vou falar da minha experiência com Deus ali. Amém, amados? Então, nós temos aqui um texto, repetido em 3 evangelhos, que conta uma história bem simples. Jesus vira para os discípulos e diz assim: nós vamos passar para o outro lado. Genezaré é um lago grande, mais ou menos do tamanho da Lagoa de Araruama. Você diz assim, pastor, mas um lago grande de água doce tem onda? Tem. O que acontece ali? Eu aprendi nessa viagem com Samuel, o que gera o vento é a diferença de temperatura, o ΔT, é a diferença de temperatura das regiões. Então, essa diferença de temperatura faz com que o ar se mova. E o que gera as ondas, tem uma porção de coisas que gera as ondas, mas uma coisa que gera as ondas é o vento. O vento, por quê? Você pode não acreditar, mas isso aqui não é nada, não, isso aqui é matéria. O ar é matéria. Então, o ar passa uma velocidade grande, a outra matéria, que é a água, numa densidade maior, numa outra velocidade, a que está em cima empurra e forma as ondas. Legal, né? E lá nesse lago onde Jesus está, o que acontece? Tem uma geleira que fica no alto, no Monte Hermon. E essa geleira tem uma diferença de temperatura grande que vai acontecendo quando termina lá embaixo numa temperatura altíssima no deserto. Então, essa descida aqui, essa mudança de temperatura, faz de repente, do nada, ter rajadas de vento onde ninguém espera. E essas rajadas de vento pegam aquela lagoa, que aparentemente seria uma lagoa, e gera ondas de até 4 metros. Quem está me ouvindo? 4 metros é algo razoável. Ondas de 4 metros. Então, Jesus... Como é que foi essa história? Isso tudo eu aprendi lá nessa ida, porque, imagina, são 25 horas dentro do barco, eu tive que aprender. O assunto estava ali, né? Então, Jesus estava ali naquele lago e ele vira para os discípulos e disse, vamos para o outro lado. Do outro lado ficava a cidade de Gadara, onde tinha um cara endemoniado, de que Jesus depois ia lá, e tinha um cara endemoniado esperando ele lá. Amém? Vamos pular esse capítulo. Tinha um cara lá. E Jesus vira para os discípulos e diz assim, entra aí no barco e vamos passar para o outro lado. E entra também. Jesus tinha passado um tempo enorme, trabalhando pra caramba, pregando, ensinando, falando, aconselhando, dando palestras, digamos assim, né? Então, Jesus estava morto de cansaço. Entrou dentro do barco e aconteceu uma coisa que eu experimentei, por exemplo, dormir no barco. É legal dormir no barco. Muito legal. Assim, como direi, o negócio balança pra caramba, amém? Então você fica deitado, um braço cai para lá, a cabeça cai para cá, você bate de um lado, parece que você está guardado dentro de uma prateleira, assim. Fica batendo para cá, batendo para lá e tal. O barco vira, é muito divertido. Jesus entra no barco e para você dormir num barco desse jeito, você tem que estar morto. Tanto é que eu fui dormir quando já era 2h30 da manhã. O pessoal dizia, você não quer tirar um cochilo lá, dar uma descansada? Eu digo, só quando eu estiver morto de cansaço. Saímos daqui, era meio-dia, mais ou menos, 11h30. Quando eu estiver morto de cansaço, eu vou, porque não adianta eu ir agora que eu não vou dormir. Fica aquele negócio, bluft, 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 para um lado, para o outro e tal.
Jesus entra no barco e a Bíblia diz que ele entra, deita e puf, apaga. Ele devia estar muito cansado. Quem está me ouvindo? E é um negócio complicado das pessoas entenderem, né? Porque, apesar quando Jesus saiu, tinha tempestade? Não. Ele saiu com o mar tranquilo, com a água tranquila. Então ele entrou, deitou, dormiu, foi. E aí, todo mundo que estava ali estava obedecendo a ordem. Ele estava dizendo, olha, você vai para o lado de lá. Estava todo mundo debaixo da autoridade, todo mundo em submissão. Todo mundo entrou, Jesus mandou, entrou, fomos embora. No meio do caminho, e outra coisa, ninguém estava sozinho. Aquilo ali não foi uma ideia de Pedro, porque normalmente a ideia de Pedro dava sempre algum problema, não é mesmo? Ideia de Pedro, não foi ideia de Tiago, não foi ideia de Jesus. Nós vamos sair daqui e vamos para o outro lado, lá para a cidade de Gadar, ou Gerar, do outro lado. Beleza, aí foram indo. No meio do caminho, vem uma tempestade. Ninguém estava sozinho, estava todo mundo em grupo, estava com a congregação de Jesus, a igreja dele estava junta, estava unida, não estava em divisão, estava de boa, foram para lá. Não tinha tempestade, nem tinha tempestade no meio do caminho prevista. E foram. Tem uma coisa interessante que eu preciso colocar em relação a barco, e isso eu aprendi lá também nessa viagem. No começo da viagem, quando a gente saiu da barra, assim, então, um pouco, eu virei para o Samuel, olhei e tinha um monte de nuvem na frente, assim, eu disse, cara, e se bater uma tempestade? Ele disse, se bater tempestade, a gente viaja na tempestade. Tem outro microfone? Não. Se bater uma tempestade, a gente vai porque tem jeito. Uma coisa que é muito interessante em relação a você andar de barco, não é isso, Maurício? É que se você entrar, você não tem como dizer, desisto, quero sair. Não rola. Quem está me entendendo? Para um táxi aí que eu vou embora. Não tem. Chama o Uber. Não rola. Você está dentro do barco, você tem que ir para onde está dentro daquele barco, você vai embora no barco. Tem que ir com o barco. Se chover, você fica no barco. Se cair uma tempestade, tu fica dentro do barco. Como é que você vai fazer? Ah, não gostei da tempestade, não, está jogando muito, tá, entendeu? Esse negócio de sobe, desce com a onda e tal, não, quero parar. Já chega, não rola. Você tem que entrou no barco, você tem que ir até o final. Quem está me ouvindo? E tem uma coisa interessante que eu aprendi também com o Maurício, que é comandante. Hã? Desculpe, não entendi. Muita gente chorar, quero voltar, né? Quero descer. Pois é, o pessoal quer chorar, mas não chora, mas não rola. Chora, mas fica no barco. Vai chorando, vai ficando aí, porque não... engole o choro e vai embora, porque o barco não vai parar, não pode mudar de rumo. Entendeu? E aí, nessa, uma outra coisa que eu aprendi com o Maurício também, é que o lugar mais legal para você estar no meio de uma tempestade é dentro do barco. O Bill também me falou. Entendeu? Ele disse assim, João, a gente vê lá nos treinamentos, você está dentro do barco, o cara cai. O cara cai dentro do barco, aqui. Ele saiu, caiu, tropeçou, caiu aqui. Quando ele levantar, ele não está mais aqui, ele está lá. Porque tem corrente para um lado, corrente para o outro, e venta e vai, e o barco se movimenta. O barco está andando a 9 nós, você está paradinho dentro dele, mas ele está andando a 9 nós. Está indo lá, no nosso caso lá. Então, a coisa estava andando. Então, o lugar mais tranquilo de você ficar é dentro do barco. Quem está me escutando? E eu até nessa reflexão que eu coloquei, não, dentro do barco. Dentro do barco. Se você disser, aqui está muito ruim, vou pular. Não. É dentro do barco, dentro do barco. E aí, conforme você está ali, uma reflexão que eu fiz,
é que eu assemelho muito estar no barco com os princípios de Deus. Quem está me ouvindo? Porque quando você está nos princípios de Deus, você sabe que você está num lugar seguro. Muitas vezes você do lado de fora, você não tem controle. Está subindo onda, descendo onda. Segundo Samuel, era marola que estava rolando lá. Para mim era cada ondão. Entendeu? A onda subia, a onda tinha 1,5 metro. Para mim, onda de 1,5 metro... Vou morrer no mar. Fuja. Escapei do Covid, vou correr no mar agora. Pensei. Aí subia aquela onda, descia e tal. Mas você estava olhando a onda, 1,5 metro, é isso aqui, mais ou menos. Né? Parece pouco, mas quando você está lá, é aquele negócio levanta, sobe. O que acontece quem está me ouvindo? Você não tem controle sobre o mar. E quando eu disse, quando uma pessoa cai, ela não está aqui, está lá, porque tem corrente, tem vento, tem isso, tem aquilo. Por quê? Porque do lado de fora do barco é muito perigoso. Sem treinamento, sem equipamento de salvamento, é pouco tempo de vida. Estou errado? Pouco tempo de vida. Então, o melhor lugar para você estar na tua vida, no teu barco, é vivendo dentro dos princípios de Deus. Porque você não pode controlar o que está rolando do lado de fora, mas você sabe que ali você está seguro. Quem está me ouvindo? Amém? Você crê nisso? Quem crê que o barco são os princípios de Deus? Quem crê que você dentro do barco está seguro? Dá um glória a Deus comigo. Os discípulos também criam. Quem está me escutando? Os discípulos também pensavam exatamente assim. E eles disseram, Jesus mandou, estou debaixo da autoridade do mestre. Aí ele mandou, estou de boa. Eu entro ali e vou embora. E aí, alguma coisa aconteceu. Veio a tempestade. Fala comigo, levantou-se uma grande tempestade. Quando a gente compara essa coisa do barco, que eu comparei até no Instagram também, comparei com a vida da gente, a trajetória da gente na vida, ninguém está livre de uma tempestade. Não tem ninguém aqui dentro que não tenha passado um dia por uma situação muito difícil. Pode ter sido saúde, família, dinheiro. 1000 coisas podem acontecer na nossa caminhada. Quem está me ouvindo? Situações que a gente não controla e que atingem a gente. E aí acontecem algumas coisas que... E essas tempestades vêm sem aviso prévio. Nesse caso, nesse lago de Genezaré, ou lago de Tiberíades, como é conhecido também, especificamente são tempestades sem aviso prévio. Não tem meteorologia, já não tinha naquela época mesmo. Né? Mas o pessoal ainda conseguia prever pelas nuvens e tal. Mas ali não tem como, porque ela se forma rápido e acontece. Ela se forma a pouca distância e acontece no local. Quem está me escutando? É muito rápido. Então, de uma hora para outra, o mar está calmo, a água está calma, e de repente começa a subir onda, chegar até 4 metros, então a onda o barco sobe e desce. Samuel me contou que ele pegou ondas bem altas, que ele fez uma regata da África para o Brasil, e que teve um momento lá que ele estava no barco, ele estava na popa, né, dirigindo, e o barco sobe e desce, essa história, né? Sobe aqueles ondões e desce. Teve uma hora que ele subiu, olhou para trás e não tinha nada. Não tinha água, não tinha nada. O barco ficou no ar, assim. Depois ele olhou para frente, era aquele tobogã, né? E eu preciso dizer que barco vira Barco vira, quem está me ouvindo? Barco afunda, barco vira, amém? Não é a prova disso, não. Eles não são a prova. Não tem navio à prova, não tem barco à prova de tempestade. Não tem barco à prova de onda. Pode acontecer do barco ficar no caminho mesmo. E aí, inesperadamente, no meio do caminho, eles são pegos por uma tempestade violenta
e eles começam a lutar com a tempestade. Aquele turma, eu vejo o que é dentro do barco, a movimentação, corre para lá, corre para cá, puxa a corda, abaixa pano, levanta pano, puxa isso, guina para um lado, guina para o outro, joga o peso, vai todo mundo para cá, vai para o lado de cá, agora tem que ir para lá, vai para o lado de lá. Então, no meio de uma tempestade, é bem animado o negócio. Amém? O pessoal fica bem animado, pula para um lado, para o outro, é muito divertido. E eu acho também. E Jesus estava, e os discípulos estavam nessa. Entretanto, enquanto o pau estava comendo, amém? Jesus estava dormindo. Jesus estava dormindo. E é interessante porque Deus não dorme, meu amado. Deus não dorme, Jesus dorme. Deus não dorme, mas o homem, Jesus, dorme porque ele estava morto de cansaço. E ele dorme. Dorme mesmo, com vontade. E eu queria colocar algumas coisas a respeito disso. Né? Aqueles homens eram homens experimentados, eles conheciam aquele mar, aquele lago ali pra caramba, eles já tinham passado por tempestades. Eram pessoas experientes, que tinham conhecimento, que sabiam lidar com barco. Jesus era carpinteiro, brother. Quem está me ouvindo? E não, os caras, na hora que o bicho pegou, eles foram atrás de Jesus. Né? Interessante. Mas eram homens experimentados e Jesus dormia. E eu queria dividir uma coisa com vocês. Não tem ninguém aqui dentro dessa igreja que, mesmo estando em submissão, quem está me ouvindo? Preste bem atenção. Mesmo estando em submissão e mesmo andando sob os princípios de Deus, está livre da tempestade. Todos nós. Todos nós. Nós podemos andar dentro dos princípios, caminhar dentro dos princípios, saber que naquele lugar chamado princípios de Deus eu estou guardado, eu estou seguro, mas Deus não diz assim, você nunca vai passar por uma tempestade. A tempestade faz parte da vida. Quem está me ouvindo? Haverão tempestades. Jesus fala isso em várias situações. Ele fala, se alguém caminha comigo e ouve as minhas palavras, assemelhá-lo-ei, eu estou usando os termos que estão aqui na minha Bíblia, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Amém? Por quê? Porque darão contra ele ventos, darão contra ele tempestades, mas a casa não vai cair. Ele diz isso. Jesus fala isso. Ele fala isso. Ele não fala assim, escuta, se você seguir as minhas palavras, não haverão tempestades na sua vida. Pode construir a casa do jeito que você quiser. Porque não vai ter tempestade. As tempestades vêm sobre o casamento. Tempestades vêm sobre a família. Tempestades vêm sobre a nossa vida financeira, nosso trabalho, nosso negócio. Tempestades vêm de toda maneira. E essas tempestades, nós que caminhamos com Deus, precisamos saber que elas acontecem. E mesmo estando em submissão a Deus. Olha que coisa doida, eles estavam fazendo exatamente o que Jesus mandou. Jesus disse para eles entrarem no barco que eles iam para o outro lado. E foi dormir. E no meio dessas tempestades, o que mais acontece, quem está me ouvindo? É nós termos o sentimento de que Jesus está dormindo. Jesus estava dormindo. Mas Deus não estava dormindo. Quem está me ouvindo? Deus não dorme. Fala para o teu irmão do lado, Deus não dorme. E a tempestade estava rolando mesmo de verdade. A situação do barco estava bem complicada, porque a Bíblia diz que estava entrando água no barco. E eu acredito que as ondas deviam estar batendo. Estou até imaginando a situação, porque eu não passei por isso, graças a Deus, amém?
mas pelo que o pessoal fala, existem ondas que batem na proa do barco e varrem o barco todinho. Então, a água entra. Amém? Ela vem para o lado de dentro do barco e vai aumentando o peso do barco também, vai diminuindo a capacidade de manobrar. Estou errado, Maurício? Vai diminuindo a capacidade de manobrar, o barco vai perdendo manobrabilidade e a coisa vai ficando difícil, vai ficando mais difícil, mais difícil, mais difícil. Amém? E não é diferente nas nossas crises. Fala para mim aqui, quem já passou por uma crise de verdade mesmo? Fala de tudo, casamento, finanças, crises morais. Quem está me ouvindo? Crises morais, crises espirituais, a gente passa. É real. E nessas horas, o sentimento que a gente tem é que a gente procura, aleluia, a gente procura Jesus e não acha. A gente procura Deus e não acha. Parece que Deus se cala. E você vira e diz assim, eu estou fazendo o que você mandou. Eu estou caminhando nos teus princípios. Estou fazendo tudo aquilo que eu preciso fazer. Você me diz para fazer. Mas aleluia. Eu estou fazendo tudo aquilo que você me diz para fazer. Eu estou seguindo da forma com que você manda. Mas não está funcionando. O barco está afundando. É real. E aí nós temos o grande problema de nós aprendermos a lidar com o tempo de Deus, ou com a demora de Deus. Eu estou nos princípios, eu estou na obediência, mas Deus está demorando. Alguém já passou por isso? 4 pessoas só, o resto nunca ninguém passou. Alguém já passou por isso? Amém. A demora de Deus. Mas nessas horas que a gente está passando por isso, parece que ele não está enxergando, é urgente. O meu problema é urgente. Preste atenção, o barco está afundando, galera. Não dá para dizer assim, Jesus, resolve isso na semana que vem. Jesus, o barco está afundando, mas você que sabe, a hora que você quiser, tudo bem. Não, o barco está afundando. O problema é agora. Meu problema é hoje, é nesse momento. Eu preciso agora de uma intervenção divina. Olha a situação. Quem está ouvindo? E aqueles discípulos, eles entraram em crise, e você vê nesse Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas está um pouco diferente e tal, Evangelho de Mateus fala, Senhor, nos salva, Mestre, nos salva. No Evangelho de Lucas está, Mestre, estamos afundando, perecemos. Mas o que mais me chamou a atenção foi no Evangelho de Marcos, que foi o primeiro a ser escrito, né? Foi antes do de Lucas e de Mateus, e no Evangelho de Marcos está dizendo assim, Mestre, não te importa que pereçamos? Porque esse é o verdadeiro coração de quem está passando por crise e está orando a Deus, está pedindo a Deus, e está de joelho no chão e bota a cara de pó, no pó, e faz não sei o quê, e vai diante, sobe monte, desce monte, e, entendeu? E cadê Deus? Aí eu vou fazer uma pergunta só para os sinceros. Alguém já passou por isso aqui? Parece que Jesus perdeu o horário. Parece que ele perdeu o relógio dele está atrasado. Eu estou passando uma crise aqui que não dá para resolver depois. E aí a pergunta do discípulo para Jesus diz assim, não te importa que pereçamos? Você não está nem aí que a gente morra. Se a gente morrer, está tudo bem, cara. Se a gente se arrebentar, está tudo bem. Está tudo bem para você, para aquilo que eu estou passando? Está tudo bem para você o que eu estou vivendo no meu casamento? Está tudo bem para você naquilo que eu estou vivendo nas minhas finanças? Quem está me ouvindo? O interessante que eu vejo é que Jesus não responde isso. Esse não te importa que pereçamos, né?
ele levanta o quê? Apavorado, né? Amém? Ele levanta, o que está acontecendo? O barco está afundando. A Bíblia não fala, a Bíblia diz que ele levanta calmamente e diz assim: mar, se aquieta. Ondas, shh. Aí ficou todo mundo olhando para ele, né? Ele diz assim: homens de pequena fé, por que vocês são tão tímidos? É possível a gente fazer isso? Agora há pouco nós estávamos ali no catecumenato. Quem estava no catecumenato? Fica de pé. Não, fica de pé, por favor. Não tem vergonha, não. Você não é o primeiro. Tá. O que aconteceu lá? Conta aí. A gente estava lá, estava chovendo, não é isso? Bateu uma chuva violenta. Amém, pode sentar. Bateu uma chuva violenta. Quando bateu a chuva, aí o pessoal botou e disse: como é que o pessoal vai chegar? Porque o pessoal estava chegando, isso foi entre 6 e 7h30. Aí nós dissemos: chega para frente para a gente poder ouvir. A gente não estava nem conseguindo escutar de tanta chuva que estava batendo. Aí a Cíntia disse: não vai dar, não está dando nem para a gente ouvir. Não dá para a gente ir para outra sala, para outro lugar. Eu disse assim: não, Cíntia, isso aqui vai passar. Eu virei para ela e falei: essa chuva vai passar, quer ver? Senhor, em nome de Jesus, para essa chuva. Vamos continuar aqui. O que aconteceu? Galera, só o pessoal do catecumenato, o que aconteceu? Parou. Parou até agora, daqui a pouco tem que mandar chover de novo. Deixa a gente chegar em casa, vamos ser. Por quê? Pastor, foi coincidência. Fala aí, você pensou isso, não pensou? Quem pensou assim, foi coincidência? Fala a verdade. Verdade. Isso. O Felipe é o único sincero aqui. Coincidência, né, Felipe? Se fosse uma vez só. Se fosse uma vez só que isso aconteceu. Quando eu orei, eu tinha certeza que Deus ia operar. Porque não foi a primeira, não foi a segunda, a terceira, a 10ª. Todos os batismos da igreja não tem previsão de chuva. Todos. Alguém aqui se lembra do seu batismo de previsão de chuva? Levanta a mão. Amém? Isso. O pastor Sandro, uma vez, organizou um trabalho de jovens, eu acho, lá na praia de Caraí. Não é isso? Aí estavam lá com uma turma, aí botou tocha, não sei o quê. Aí, previsão, chuva direto, ia molhar as tochas, não ia nem acender as tochas. Muito legal na praia de Caraí, aquelas tochas acesas. O que aconteceu? Deu um pé d'água daqueles violentos e tal na cidade inteira. Lá não. Coincidência, né, filha? Coincidência. Coincidência. A gente ora e diz assim: tempestade, para. Mas eu não estou dizendo para a gente fazer isso por tiração de onda, não. Eu estou falando essas coisas aqui que parece uma tiração de onda, mas eu estou tirando onda do meu Senhor, do meu Deus, que nos guarda das tempestades. E esse sinal hoje nos foi dado como aprendizado da chuva, para a gente aprender que tipo de relação Jesus quer que a gente tenha com Ele. Quem está me ouvindo? Então eu preciso falar mais. Eu vou aprofundar um pouquinho o que a gente está falando. Se o barco são os princípios de Deus, que a gente caminha, eu preciso dizer a vocês que não adianta andar nos princípios de Deus sem Deus. E eu vejo muitas pessoas que entendem que a sua vida dentro da igreja é caminhar em cima dos princípios de Deus, e elas dão até aula sobre os princípios de Deus. Mas nós não estamos falando, o que esse texto está nos mostrando, é que os princípios de Deus não seriam suficientes na hora da tempestade. Na hora que a tempestade vem sobre as nossas vidas, não adianta só os princípios. Você tem que ter uma relação com Jesus. E Jesus tem que vir e operar. Ou seja, os princípios de Deus caminham no natural.
Mas, na hora da tempestade, tem que ter o sobrenatural de Deus. Na hora da tempestade, tem que ter o milagre. Na hora da tempestade, o Senhor tem que vir e aparecer, Ele tem que vir e falar, Ele tem que vir e fazer alguma coisa. É a mão dEle que precisa entrar na nossa vida. Quem está me escutando, diga glória a Deus. Porque é muito mais do que pura e simplesmente, não, eu ando aqui, eu não roubo, eu vou aos cultos, são princípios de obediência, de submissão, eu sigo, eu sou fiel ao meu marido, eu sou fiel à minha esposa, eu cuido dos meus filhos, eu ando segundo a palavra, amém, nada de mal vai me acontecer. Aí vem a tempestade. Você diz, ué, não estou entendendo nada. E você clama e Deus está dormindo. E Deus quer que você creia no sobrenatural que existe da nossa relação com Deus. E é isso que Jesus falou, porque sois tímidos. Porque sois tímidos. A gente tem gente que tem medo de pedir milagre. A culpa não deixa você pedir milagre. Eu estou vivendo isso por minha culpa, porque eu trabalhei pouco, porque mamãe mandou estudar, eu não estudei. Quem está me ouvindo? Eu fiquei doente. Por que eu fiquei doente? Fiquei doente porque era para eu ter tido uma dieta, mas eu como de qualquer jeito, eu faço de qualquer jeito, eu estou fora do peso, e não sei o quê. Peraí. Eu não estou dizendo que você não tem que seguir os princípios. Eu estou dizendo que existe lugar para o milagre na tua vida, independente do teu mérito, independente do teu merecimento. Deus é poderoso para operar os milagres na tua vida. A tua vida, o teu chamado em Deus é para o sobrenatural, não para viver uma vida natural. O nosso chamado para as pessoas que andam em Deus, é viver o sobrenatural, não o natural. Não é saber assim, eu entro dentro do barco, tudo isso que eu falei, eu entro dentro do barco, estarei seguro. Por quê? Porque se eu cair do lado de fora, aí sim, aí eu vou ter problemas. Não, mas agora estou no barco, vou passar por essa provação. E quando a água entrar no barco? E quando você tomar uma volta? E quando alguém mente para você? Quando você assina um contrato fraudulento? E quando o teu melhor amigo te trai? E quando a tua namorada te engana? Quando o teu marido te trai? Quando o teu filho se envolve com as drogas? Princípio é pouco. Estou dizendo que você não deve andar nos princípios. Cair para o lado de fora é morte. Mas nessa hora você precisa do poder de Deus. Do milagre, tem que ter humildade, tem que botar a cara no pó e dizer, Senhor, faz um milagre, faz a chuva parar. Eu preciso que a chuva pare agora. Eu preciso que ela pare agora. Porque senão não vai ter culto. Porque senão vai chegar todo mundo molhado aqui, as crianças vão ficar tudo encharcadas, sabe, vai ser uma barulheira nesse teto. Se vier a barulheira também, a gente faz o culto de qualquer jeito. Já fizemos vários. Mas hoje, o Senhor parou para eu poder pregar isso. Só para eu poder pregar isso. Tem a hora que você diz assim, Senhor, muda essa circunstância, porque eu estou vivendo uma coisa que eu não tenho como continuar a viver. E Deus quer que você tenha essa relação com Ele. Que você saia do natural, que você saia do rame-rame, você saia do cumpridor de regra. Vida com Deus não é burocracia, quem está me ouvindo? Vida com Deus não é relação de direitos e deveres. Vida com Deus é sobrenatural. Vida com Deus é caminhar sobre as águas. Vida com Deus é aquilo que é impossível. É aquilo que não daria certo, mas com a gente dá. Com a gente vai dar certo. Ah, pastor, então vou viver uma vida desmiolada. Não é isso. Quem está entendendo que eu não estou dizendo isso? Eu estou dizendo que, na hora que a tempestade vem sobre a sua vida, você precisa crer que Deus é poderoso para meter a mão e mudar aquela circunstância. Eu já perdi a conta de quanta gente já vi desenganada entrar no hospital, a gente orar e Deus tirar. Quem vem nos cultos de oração aqui sabe disso. A gente ora e Deus tira, e depois vem aqui só
o agradecimento. Agradecer as orações, que a pessoa estava à morte no CTI e tal, e agora está aqui. Então, Deus pode, eu não estou dizendo que Ele vai fazer. Eu estou dizendo que Deus pode, e Ele quer que a gente peça. Ele quer que a gente peça o impossível para Ele. Quer que a gente tenha essa relação com Ele. Amém? Quem está me escutando, diga amém. Salvação é saber que nós vamos entrar no barco e vamos chegar do outro lado. Salvação é saber o seguinte, que ele, Jesus, disse assim, vamos passar para o outro lado do lago. Vamos passar para o outro lado. Se ele falou isso, nós vamos passar para o outro lado. Barco, a igreja é um barco. Quem está me ouvindo? A igreja também se assemelha a um barco. Então, nós também estamos num lugar que está nos levando de um tempo, nos levando para outro. Nós saímos de um tempo. Saímos de um tempo de destruição, saímos de um tempo de autodestruição, saímos de um tempo de pecado, de incredulidade, e a igreja está nos levando para um outro lugar. A igreja. Eu estou dentro da igreja, estou dentro do barco. Mas não, olha para mim. Não adianta estar na igreja e viver no natural. Deus quer que a gente viva o sobrenatural. Não é só princípios, é joelho no chão, é cara no pó, é clamor, é pedir, é chorar. Há quanto tempo você não chora na presença de Deus? Eu hoje estou com moral, chorei hoje já. Quanto tempo, quantas vezes a gente passa um tempão sem essa relação de chorar na presença dEle, de se desesperar na presença dEle, de se entregar completamente a Ele, de saber que Ele pode, de saber que Ele fez, que nós temos uma vida diferente, que a nossa vida é diferente, a nossa vida é anormal, a gente é anormal, gente. Olha bem para você, o último lugar do mundo que era para você estar era aqui. Não era para você ter gente que te ama, não era. Pensa. O Senhor inverteu tudo, mudou a nossa vida, mudou a nossa essência. Nos deu muitas vezes, para muitos aqui, nos deu família. Se não deu uma família natural, deu essa aqui que é sobrenatural. Glória a Jesus. Ele está aqui. Fala para o teu irmão do lado, se alegra, ele está no barco. Eu quero uma igreja que Jesus esteja presente. Eu quero estar numa igreja onde Jesus esteja presente. Eu não quero estar numa igreja cheia de princípios e regras e normas e tal, onde Jesus não está presente. Eu prefiro estar tudo bagunçado com Ele presente. Não vou dizer que nós somos altamente organizados, amém, irmãos? Essa igreja é altamente, eu tenho tudo planejado, amém? Mas eu prefiro 1000 vezes estar no erro com Jesus presente do que andar todo certinho sem Jesus e sem precisar dele, achando que o meu barco é suficiente. Fala comigo, salvação é entrar no barco e saber. Não ouvi, tem gente que não está falando, fala e saber que pode vir qualquer tempestade. O Senhor nos levará ao outro lado. Fala para a pessoa que está do teu lado assim, na hora H você pode contar com Jesus. Olha, irmãos, na hora H. Quando eu falo na hora H, é na hora certa. Não é antes nem depois. Não se preocupa com o tempo de Deus. Na hora certa, você pode contar com Jesus. É a hora que Ele entra no negócio. Amém? E eu, antes de encerrar, eu queria pedir ao pessoal da adoração para vir aqui para a gente orar, que eu acho que hoje Deus está pedindo para a gente orar. Amém? Ainda mais para a gente ir para esse lugar de oração.
eu queria conversar uma coisa com vocês. Preste atenção, todo mundo aqui. Tem uma coisa que não está no Instagram. Eu contei para a galera do jiu-jitsu aqui, que veio no treino, mas eu queria dividir com toda a igreja. Quem está me ouvindo? Quando eu estava na caminhada, quando eu estava andando no barco lá com o Samuel, eu gostava muito quando dava aquele período que as ondas ficam baixinhas, porque aí eu ia para o Leme, né? Eu ia para o Leme, tirava foto. Porque aí tinha o tático, né, que dava ordem, ele dizia, Leme 270, aí você aponta o negócio e fica, é mole o negócio. Quando não está batendo onda, vento e tal, não, Maurício? Tranquilão, você aponta e vai, né? Rumo 270, vai embora. Né? O negócio é quando está batendo onda, empurra para um lado, empurra para o outro, aí eu ia para onde? Ia para um lado, me agarrava no ferro, dizia assim, outro cara, pega o Leme. Vai outro pro Leme lá, porque eu não vou... Porque o cara diz assim, 270, você olha para lá, aponta para o 270, a onda sobe, quando baixa você está em 250. Está ao outro lado, aí você tem que jogar o barco para o lado de cá, e bate vento, empurra, e o barco aderna, o sangue de Jesus tem poder. Então, é tranquilo quando... Aí nessas horas que estava assim, aí eu estava lá no Leme, né, tirando uma onda de capitão, quem está me ouvindo? Tirando uma onda de capitão lá no barco e tal. Aí eu olhei lá para baixo, tinha uma faca tinha um facão mesmo no leme, na roda do leme. Aí eu, Samuel, para que essa faca aqui? Primeiro ele disse assim, isso aí é o seguinte, quando o cara não faz o que eu mando, eu puxo a faca. Aí eu disse, não, sério, a faca está aí porque é item obrigatório de segurança, tem que ter essa faca aí. Mas por quê? Diz assim, porque nessa de roda para lá, roda para cá, passa escota de um lado, passa corda de um lado, né? Chama de cabo, de escota, passa para um lado, passa para o outro, pode agarrar em alguém, pode pegar no pescoço de alguém, pegar e vai. E pegar no braço e levar o cara para o lado de fora. E tem uma hora que você tem que passar a mão na faca e não sem dó nem piedade, porque aquilo ali é tudo muito caro. Cada cabo daquele, cada escuta daquele é um dinheiro. Mas naquela hora ali, tu não pode pensar duas vezes. Você tem que passar a mão na corda, na faca e vapt. E o Samuel me contou uma outra coisa. Que ele disse que em barcos de travessias maiores, tem uma faca ali na roda do leme, e tem uma faca a borecha, bomborda, e coisa, uma lá na pro. Tem um monte de faca no meio do caminho, porque disse assim, na hora que o bicho pega, não pode pensar duas vezes, tem que pegar a faca e cortar. Porque aquele cortar pode ser a diferença entre você não perder um braço, não perder uma perna, ou um colega, um outro tripulante está sendo estrangulado pela corda, ou perder o barco, pega uma corda, aquela amarra na outra corda, sei lá do que, e o barco vai embora. Vira. Então tem que ir lá e cortar. Quem está me ouvindo? Achei interessante isso. Achei interessante que tenha uma faca na roda do leme. Fala para o teu irmão do lado, Jesus coloca sempre uma faca na roda do leme. Existem coisas que a gente tem que saber, que precisa ter a coragem de cortar. Pode ser uma relação com o passado, uma relação com alguém, uma falsa amizade. Quem está me ouvindo? Uma falsa amizade, situações que nos empurram para o pecado, nos empurram para fora do barco. Quem está me escutando? Nos levam a perder a fé. Para isso é que aquela faca está ali. A hora de cortar não pode pensar duas vezes. Tem que passar a mão e cortar. A nossa vida depende disso. Quem está me ouvindo? Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé?
Fala comigo assim: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Você vem no barco comigo. Você veio no barco. Eu quero estar no barco com você. Quero estar no barco com você. Fecha teus olhos, fala comigo. Talvez você esteja passando pela tempestade. Talvez você esteja vivendo a tempestade hoje. Eu conheço 1 ou 2 casos de pessoas que estão vivendo tempestades. Talvez num outro momento o Senhor está mostrando a faca para você. E dizendo o que você tem que fazer. E numa outra situação hoje, Jesus pode estar dizendo para você: eu quero que você me peça o impossível. Eu te dou autoridade sobre o impossível também. Não seja tímido. Toca no teu irmão do lado e fala: não seja tímido. Seja tímido. Seja tímido. Aleluia. Erga suas mãos, receba fé no teu coração. Se Deus pôde parar uma chuva hoje, será que Ele não pode parar a tua tempestade? Se Jesus foi poderoso para parar uma chuva, Ele não é poderoso para mudar a história que você está vivendo? Ele está aqui hoje. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Ele está aqui hoje, Ele está aqui nesse lugar. Ele está dentro desse barco. Jesus pode dormir porque Ele era homem, estava cansado, mas Deus não está dormindo. Deus não é indiferente. Ele não é indiferente ao seu problema. É mentira. Ele não está nem... Esquece essa ideia que Ele não está nem aí para você. Esquece isso. Erga suas mãos e fala: Jesus, vem para perto de mim. É a tua hora de glorificar a Deus. Abre a tua boca, glorifica a Deus. Fala assim: Senhor, faz o impossível em mim. Fala. Faz o impossível dentro de mim. Muda minha fé, Senhor. Me dá ousadia. Me dá coragem. Oh. Fala: me dá coragem no meio da tempestade, Senhor. E me dá certeza que eu vou chegar do outro lado, Senhor. Quero acreditar em você. Quero acreditar no Senhor. Jesus, quero acreditar no Senhor. Aleluia. Aleluia. Continue glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Continue. Não pare. Não pare de falar com Deus nesse momento. Ele quer ouvir a nossa voz. Ele está aqui. É tão certo que Ele está presente aqui nesse lugar. É tão maravilhoso falar dEle quando Ele está presente. Aproveita, toca nele. Toca em Jesus. Aquela mulher, ela ficou tantos anos, mas ela cria que se ela tocasse em Jesus, ela seria curada. Toca em Jesus, não pare. Não pare agora. Não pare agora de glorificar. Não pare agora. Não pare. Nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos. O Senhor não está, Senhor, preocupado. O Senhor conhece o coração. Com lágrimas, Pai, de vitimismo. Não é isso. São lágrimas sinceras que o Senhor espera de nós. São lágrimas de gratidão. Lágrimas que glorificam o Teu nome. É isso que Tu espera de nós. Nós sabemos que temos alguns casos aqui difíceis que a gente tem que gritar: socorre-nos, Pai. Mas a maioria, Pai, de nós estamos num lugar de dizer: Pai, obrigada. Obrigada por tudo, Senhor.
Obrigada pelo feijão e o arroz que tu põe na minha mesa. Obrigada pela saúde dos meus filhos. Eu não sei quem pode glorificar Deus por isso. Eu não sei quem pode dizer: eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor que quero chorar agora, Eu quero, Senhor. glorificando e exaltando o teu nome, dizendo muito obrigada. Muito obrigado, Senhor. Eu quero, Senhor, na tua presença te glorificar. Eu preciso diante do Senhor dizer: obrigada, papai. Obrigada porque tu não dorme. Obrigada que na hora da tempestade o Senhor só levanta a mão e dispara tudo agora. E tudo cessa. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, porque tu espera sempre dos nossos lábios sinceridade. O Senhor espera sempre lágrimas sinceras. E é nisso que eu creio, Pai. E é por isso que eu ministro na tua presença. Aleluia. Não sejam tímidos, diz o Senhor. Não sejam tímidos, toquem nele. Toquem em Jesus Toca agora. no Senhor. Quero tocar em você, Toca, Jesus. Senhor. Toca na Quero te gente. abraçar, Toca Senhor. naqueles que não acreditam. Abraça aqueles que tocar não em você. acreditam. Se apresenta com o teu perfume para aqueles que ainda não sentiram. Para aqueles que ainda duvidam, Pai, que o Senhor é poderoso e que o Senhor está no nosso meio e que o Senhor faz coisas, Senhor. Amado, que poucos acreditam, porque é algo impossível e milagres a gente não explica. Aleluia. Oh, A tempestade vem quando a gente não espera, mas o milagre vem quando a gente espera. aleluia. A gente precisa. A nossa vida precisa do sobrenatural. A vida do mundano não precisa. A nossa precisa. A gente precisa do Senhor. A gente precisa da mudança, do milagre, da transformação, de uma nova mente. Erga sua mão e diga: me dá uma nova mente, Senhor. Eu quero crer nos teus milagres. Me leva para um lugar maior. O lugar que eu moro é muito pequeno. Eu não consigo ver nada. Eu quero ver seus milagres. Me leva a um lugar maior. Jesus, toca na gente, Pai. Toca na gente, Senhor. A gente precisa. Não é fácil diante de tantas coisas nesse mundo, de tantas coisas que a gente vê e passa. Mas, Senhor, é possível se o Senhor nos tocar. Se o Senhor, que cada um daqui sinta o teu toque, a gente nunca mais vai ser o mesmo. Por isso, toca-nos, Pai. A tua palavra é linda, é perfeita, é verdadeira. O Senhor estava ali com aqueles discípulos e o Senhor levantou a sua mão e disse: cessa tudo. E é nisso que a gente quer, Senhor, colocar o nosso coração. Coração grato. Desse vento chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só. Eu já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre,
ajudar. Olha para mim. Pensa na tua tempestade. Na tempestade da tua vida. Eu quero que você faça assim comigo. Ventos, eu te ordeno. Acalma-se. Acalma, vento. Eu quero que você olhe para o mar em fúria e você diga assim: mar, acalme-se. Olha bem para a tua tempestade e fala: tempestade, chega. Jesus está comigo. Jesus está no meu barco. A autoridade do Senhor é comigo. Eu ordeno tempestade. Pare. Em nome de Jesus. A igreja. Mestre. O vento balançou Vai, meu Jesus. barco, mestre. Estou à beira de um naufrágio, mestre. Será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só. Eu já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Aleluia. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Erga suas mãos e fala: Senhor, eu confio em Ti. Aconteça o que acontecer na minha vida, não saio do barco, porque o Senhor está no barco. Eu confio no Senhor. O Senhor é o Deus que muda as circunstâncias, se quiser mudar, ou me dará vitória, apesar das circunstâncias. Senhor, me leva para o outro lado. Me leva, Senhor, do teu lado. Não sai de perto de mim. Amém. Vamos aplaudir a presença do Senhor. Quem é esse que até o vento e o mar lhe Vamos adorar o Senhor. obedecem? Quem Com os é nossos esse dízimos e que ofertas. ordena e milagres acontecem? Jesus, esse nome toda língua confessará. Jesus, céus e terra se prostram pra te adorar. O presente que Deus enviou pra nós. Jesus, até o vento se cala pra ouvir sua voz. Posso clamar, eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso
posso clamar, já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar.